Vamos lá começar a resolver esse exame de Química 2023, primeira chamada 10ª classe. Esse exame já foi resolvido na sala, só que eu vou resolver de novo o exame para aqueles que não tiveram acesso poderem acompanhar. Lembrando que não vou detalhar muito as questões, porque já foram respondidas. E também quem tiver dúvida sabe que terá a oportunidade de perguntar de novo na sala. Então, para não termos que levar muito tempo, nós vamos diretamente à resolução do exame. E vamos atacar exatamente o ponto, sem trazer muitos detalhes. Ok, o exame tem aqui a pergunta número 1 a dizer o seguinte: um dos dióxidos de carbono é o dióxido de carbono, né? Essa é a pergunta número 1. Diz que um dos dióxidos de carbono é o dióxido de carbono. A linha A. Querem para escrever a equação química que ilustra a reação do dióxido de carbono e água. Então, gente, o dióxido de carbono, vocês sabem que escreve-se assim: dióxido, porque apresenta esse 2. O monóxido de carbono, nós sabemos que vem da reação incompleta do carbono e não pode ter esse 2. Vocês têm nos vossos cadernos os símbolos químicos do monóxido de carbono, do dióxido de carbono, de água e o ácido carbônico. Então, nós queremos a equação que traduz a reação entre dióxido de carbono com água. Água é H2O, assim. Agora, quando nós temos o dióxido de carbono a reagir com água, vai formar-se um ácido muito importante, e fala-se muito desse ácido na 10ª classe. Vocês têm um ácido na primeira matéria, naquelas primeiras matérias da 10ª classe do primeiro trimestre, vocês têm isso. E sabem muito bem que quando o dióxido de carbono reage com água, nós vamos ter aqui um ácido chamado ácido carbônico, né? Não vamos entrar em detalhes o que é ácido carbônico e tudo mais, porque nós queremos encurtar o vídeo. Mas essa equação vocês têm, do jeito como está essa equação, vocês têm nos vossos cadernos. Então fixem essas informações. Depois temos a linha B. A linha B nos pedem duas aplicações do dióxido de carbono. Então, nós discutimos as aplicações do dióxido de carbono. Uma delas é usar o dióxido de carbono para a produção de extintores de fogo, né? Aqueles extintores que nós temos nas nossas casas, nas empresas, nos carros e tudo mais, usa-se dióxido de carbono para a produção daqueles extintores. E também é usado o dióxido de carbono para fazer bebidas gasificadas, aquelas bebidas que têm gás. Então, usa-se lá o dióxido de carbono. Então, número 1 já está. Vamos para o número 2. Número 2 temos, dada a equação abaixo, qual é a equação? É dióxido de carbono, vocês sabem que isso é dióxido de carbono, mais duas moléculas de hidróxido de lítio. Hidróxido de lítio é isto, vai formar o carbonato de lítio mais H2O, que é a água. Então, nesta equação, o que é que eles querem? Querem para calcularmos a massa do carbonato de lítio que se forma quando se utilizam 72 gramas de hidróxido de lítio. Vejamos, eles ainda nos dão dados aqui, onde dizem que a massa relativa, ou a massa do carbono, é igual a 12, a massa do oxigênio é igual a 16, a massa do lítio é igual a 7. E vejam que nessa equação aqui, para além do carbono, oxigênio e lítio, nós temos o hidrogênio. Só que no exame não colocaram a massa do hidrogênio. Parte do princípio de que vocês sabem a massa de hidrogênio, ou se calhar esqueceram, mas vocês devem saber a massa de hidrogênio. A massa relativa de hidrogênio nós sabemos que é de 1, né? Temos 1 unidades de massa atômica. Ok, este é o exercício até agora, ainda não começamos a resolver. Apenas colocamos a equação que vem no exame e colocamos os dados que o exame nos fornece. Agora, vamos lá ler a questão partindo para a resolução. A questão diz o seguinte: calcule a massa do carbonato de lítio. Então, o que é que você vai fazer como um aluno que está a fazer exame? Você lê o exercício,
Acompanhando a tua equação, nós estamos à procura da massa do carbonato de lítio. É preciso ver dessas substâncias todas que eu tenho aqui, qual delas é carbonato de lítio. Então, descobrimos que o carbonato de lítio é exatamente esta aqui. Então, coloca X em cima do carbonato de lítio, porque é o que o exercício diz, é para calcular a massa daquela substância. Depois, continuando, quando se utilizam 72 gramas de hidróxido de lítio, então é preciso procurar ver onde é que está o hidróxido de lítio aqui. O hidróxido de lítio está aqui. Então, o exercício diz que para podermos formar a tal massa disso aqui, nós vamos utilizar aqui 72 gramas. Então, esse 72 tem que vir aqui em cima do lítio. O X tem que vir em cima daquilo que você quer calcular. Agora, esta substância que é a água e o dióxido de carbono, não precisamos ter, de acordo com o exercício. Então, depois que nós colocamos esses dados, o X aqui, o 72 aqui, então, temos que pegar esta substância, calcular a massa relativa, e vamos pegar essa substância, calcular a massa relativa. Mas temos que calcular as massas relativas daquelas substâncias que estão envolvidas no nosso exercício. As outras substâncias não precisamos. Agora, como é que se calcula a massa relativa? Eu vou colocar daqui. Primeiro, vamos calcular a massa relativa do hidróxido de lítio, do jeito como está ali o hidróxido de lítio. Então, gente, vejamos. Quando vocês prestam atenção, reparam aqui, vão descobrir que o hidróxido de lítio naquela substância começa com um número. Sempre que começarmos com um número, você coloca o número, depois abre parênteses. Então, aqui o que é que nós vamos ter? Temos o lítio, então vamos colocar o nosso lítio. Depois temos mais, temos esse oxigênio, vamos colocar o oxigênio. Temos mais, temos este hidrogênio, vamos colocar aqui o hidrogênio. Daqui vamos ter igual, colocamos o 2 vezes, abre parênteses, e vamos para os dados. Já fomos dito nos dados que o lítio, se nós repararmos aqui, temos o lítio igual a 7, o oxigênio é 16, carbono é 12 e hidrogênio igual a 1. Então, o que é que nós vamos fazer? No lugar de lítio, vamos colocar a massa de lítio que é 7. Depois colocar esse mais. No lugar de oxigênio, vamos colocar a massa de oxigênio que é 16. Depois mais, no lugar de hidrogênio, vamos buscar a massa de hidrogênio ali que é 1. Daqui vamos ter este 2 vezes fazer primeiro que está dentro de parênteses. Então, 7 mais 16 dá 23, mais 1 dá 24, e colocamos aqui 24. 2 vezes 24 vai dar 48 gramas. E daqui o que é que nós fazemos? Levamos este 48 gramas aqui. Vamos colocar embaixo do hidróxido de lítio, exatamente aqui, porque nós sabemos que aquela massa é dessa substância. Colocamos aqui 48 gramas. Em seguida, vamos pegar essa substância, porque nós também precisamos de massa dessa substância. Vamos calcular a massa relativa. Vamos calcular daqui. A massa relativa do carbonato de lítio vai ser igual. Vejamos, a primeira substância começava com um número. Agora, esta substância aqui não começa com um número, começa com um elemento químico. Então, vamos colocar o lítio, portanto, tem um coeficiente aqui. É preciso multiplicar por 2, que é exatamente o coeficiente que nós temos. Depois colocamos mais este carbono, vamos colocar aqui, mais este oxigênio, vamos colocar o oxigênio aqui, mas multiplicar por 3. Por quê? Porque o oxigênio apresenta índice 3. Depois vamos ter igual o lítio, já sabemos que é 7. Então, coloca 7 vezes 2. Coloca mais o carbono, sabemos que é 12, a partir dos dados ali. Depois mais o oxigênio, sabemos que é 16 vezes 3. Daqui vamos ter... lembram, é preciso fazer sempre a multiplicação antes de fazer a adição. Então, 7 vezes 2 vai dar 14, mais manter esse 12. Fazer 16 vezes 3, que vai dar 48. Então, isto será igual. Este mais este dá 60. 60 mais 14 vai dar 74 gramas. Esses 74 aqui é massa do carbonato de lítio. Então, vamos colocar aqui onde tem carbonato de lítio aqui. Então, vamos colocar 74 gramas, assim.
Espero que até aqui não estejam a ter dificuldades. Daqui, o que a gente vai fazer? Fazemos produto dos meios, produto dos extremos, porque a nossa missão é encontrar aquele x. Então, vai ser o x multiplica o 48 gramas, depois igual o 72 multiplica o 74 gramas. Então, daqui, este, quando passa para cá, passa a dividir. Vai ser x igual a 72 gramas vezes 74 gramas a dividir por 48 gramas. Daqui teremos o x será igual. Vamos procurar uma forma de simplificar essa expressão, lembrando que podem usar a máquina calculadora para encontrar esse resultado. Mas como eu não tenho máquina aqui, vamos lá. Se eu tenho 72, vamos lá, 72, eu vou meter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, assim. 74 é o mesmo que ter 2 vezes 37, assim. Agora o 48 é o mesmo que ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1, 2, 3, 4, 16 vezes 3, assim. Então, daqui, o que nós podemos fazer? Cortar 2 com 2, cortar 2 com 2, cortar 2 com 2, cortar esse 2 com esse 2, cortar esse 3 com este 3. Ficamos com x igual 3 vezes 27, vai dar 1 com 2, 11. Então, isso aqui vai dar 111 gramas. E já encontramos o resultado. Então, até agora, espero que esteja tudo bem. Vamos lá para o exercício número 3. Vamos lá para o exercício número 3, muito rapidamente. Vamos tentar ganhar o tempo. O exercício número 3 diz o seguinte: dada as seguintes fórmulas, qual é a função orgânica de cada uma delas? Então, aqui no número 3, vocês têm a primeira substância. Vamos lá, a primeira substância vem o quê? Um radical, depois vem o grupo OH. Gente, sempre que vocês encontrarem uma substância, um composto orgânico, que tem um radical, depois tem um grupo OH ligado ao carbono, um carbono saturado, chama-se álcool. Gente, vamos lá. Se você encontra uma coisa assim, CH3, depois CH2, não sei o que, depois aparece OH assim, basta você encontrar o grupo OH ligado a um carbono que não tem dupla ligação, então aquilo ali passa a ser álcool. Os álcools sempre apresentam esse grupo OH ligado a um carbono não saturado. A segunda substância que nós temos aí é o quê? Tem um radical aqui, depois tem um carbono, um oxigênio, depois cá deste lado tem outro radical. Isto aqui, do jeito como está, se chama éster, né? Os ésteres apresentam radical aqui, mas aqui no meio apresentam um carbono e 2 oxigênios. A terceira substância que vocês têm aí é esta, que tem um radical, depois tem CHO, assim. Todo composto orgânico que apresentar esse grupo funcional recebe nome de aldeído. Eu não estou a escrever os nomes porque estou a dizer. Aqui é um álcool, aqui é éster, aqui é um aldeído. A quarta substância, temos aí um radical, depois tem um carbono, um oxigênio, outro oxigênio, depois um hidrogênio, assim. Sempre que vocês encontrarem uma substância com esta terminação aqui, é porque se trata de um ácido carboxílico. Vamos lá. Aí não deram cetonas, mas ok, eu vou colocar aqui. Se você encontrar uma substância assim, que tem 2 radicais, um cá deste lado, outro cá deste lado, e aqui dentro apresenta o grupo CO, é porque é cetona. É diferente de éster. O éster apresenta 2 oxigênios. Cetona só tem um oxigênio aqui no meio. E também temos outro composto chamado éter.
O éter apresenta apenas um oxigênio aqui no meio, sem nenhum carbono. Então, é preciso ter a capacidade de olhar o tipo de substância só por ver o grupo funcional. Você saber, isto aqui se trata de álcool, isto aqui se trata de éster, isto aqui é aldeído, isto aqui é ácido carboxílico, aqui temos cetona, aqui temos éter. Então, existem outras substâncias, mas acredito que até agora basta você fixar isso, pelo menos você está bem para o exame que vai fazer daqui a uma semana. Vamos lá, exercício número 4. Somos dados alguns compostos aí e pedem os nomes e o PAC desses compostos. Então, vamos liberar o quadro para podermos resolver o exercício número 4. Vamos lá, exercício número 4. O primeiro composto que nós temos aí é... o primeiro composto é CH3C, depois CH3. Aqui temos C, depois CH3. Temos CH2 e CH3. Esse é o primeiro composto. O segundo composto que nós temos no exercício 4 é CH3, CH2 e CH3, assim. Então, o que é que acontece aqui? Nós estamos à procura de nome e o PAC daquelas duas substâncias, daqueles dois compostos. Para você poder dar nome e o PAC, ou seja, lá nome usual a um composto orgânico, a primeira coisa que você deve saber é identificar a função daquele composto. Nós temos algumas funções que acabei de apagar, que era álcool, aldeído, não sei o quê. Mas fora isso, nós também temos substâncias chamadas hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são aqueles compostos que na sua composição só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio, né? Vejamos aqui. Se nós formos a reparar essa substância aqui, vamos descobrir que em toda a sua composição só tem átomos de carbono e tem átomos de hidrogênio. Não tem mais nada para de carbono e hidrogênio. Então, isso aqui é um hidrocarboneto. Isto aqui também é um hidrocarboneto, porque só apresenta carbonos e hidrogênios aqui. Agora, os hidrocarbonetos dividem-se em 3 tipos. Temos os alcanos, né, os mais famosos. Temos alcanos, temos alceno, temos alcino. São esses 3 tipos de hidrocarbonetos que nós estudamos, tirando lá os benzenos, claro. Agora, o alcano é um composto orgânico que apresenta apenas ligações simples entre os átomos de carbono. O alceno é um composto orgânico que em algum momento vai apresentar ligação dupla entre os átomos de carbono. O alcino é aquele composto que vai apresentar ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, no momento de dar nome, se for um alcano, você deve vir buscar esta terminação. Se for um alceno, você deve vir buscar esta terminação aqui. E se for um alcino, você deve vir buscar esta terminação aqui. Então, e para além das terminações, nós temos os prefixos gregos que são usados para enumerar os carbonos. Nós sabemos que quando temos um carbono, o prefixo grego a usar é met. Quando temos 2 carbonos, o prefixo é et. Quando temos 3, o prefixo é prop. Quando temos 4, o prefixo é but. Quando temos 5, o prefixo é pent. Quando temos 6, o prefixo é ex. Quando temos 7, o prefixo é ept. Quando temos 8, oct. 9 é non. E 10, nós temos aqui o tec. Assim. Agora, como é que nós vamos fazer para dar nome? Vamos começar por dar nome a esse composto. É muito simples esse composto. Por quê? Todos os compostos que não apresentarem nenhuma ramificação
São simples. Por que são simples? Porque para você dar nome, primeiro passo, você vai identificar. Este composto aqui é alcano, alceno ou é alcino? Então, como só temos átomos, ou melhor, ligações simples entre átomos de carbono, automaticamente é um alcano. Então, se é um alcano, o que você vai fazer? Vai contar os carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Então, vai buscar o prefixo com 3 carbonos. É este aqui. Então, colocamos aqui esse prefixo. Está aqui o prefixo prop. Depois, como se trata de alcano, vai buscar a terminação dos alcanos. Está aqui a terminação dos alcanos. Vai encaixar aqui. Então, automaticamente, nós já temos o nome desse composto, que é propano. Se tivesse 5 carbonos, era só contar os 5 carbonos. Depois vir aqui buscar o prefixo pent e juntar a terminação an, você já tem o nome do alcano. Toda substância que não aparecer ramificada para dar nome geralmente é fácil. Agora, quando apresenta ramificação, aí existem outros passos que nós devemos seguir. Quando é que se diz que uma substância apresenta ramificação? Esta substância aqui tem ramificação. Por quê? Eu consigo ver que tenho carbonos que estão numa linha, mas também temos carbonos que saíram da linha. Então, aqueles carbonos que saíram da linha são chamados de ramificações. Quando você quer dar nome a um composto orgânico ramificado, o primeiro passo é escolher a cadeia principal, a mais longa e simples possível. Como se trata aqui de um alceno, aqui se trata de alceno. Como é que eu consigo ver que é alceno? Porque dissemos que alceno em algum momento vai apresentar ligação dupla entre os átomos de carbono. E você consegue ver que neste composto aqui temos ligação dupla. Então é alceno. Então, se você quer dar nome a um alceno, o primeiro passo é escolher a cadeia principal, aquela que é a mais longa e simples possível. Então, começamos a contar a partir daqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos quando fazemos isto linha reta. Ou podemos fazer isso 1, 2, 3, 4. Então, consegue ver que o maior número de carbono vai aparecer quando nós formos a fazer isso aqui. Mas lembrar que é preciso tentar, porque existem cadeias que vão apresentar uma ramificação longa. É preciso ver onde é que nós vamos apanhar o maior número possível de carbonos. Então, aquela cadeia que te der o maior número possível de carbonos é a tua cadeia principal. Já temos a nossa cadeia principal. Esse era o primeiro passo. O segundo passo, quando você tem ramificação, é fazer o quê? É enumerar os carbonos da cadeia principal, começando daquele lado que está mais próximo da dupla ligação. Estes carbonos aqui que estão na cadeia principal precisam receber números, dizer carbono número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Portanto, é uma regra. A regra diz que o carbono número 1 é aquele que está mais próximo da dupla ligação. A dupla ligação está aqui. Entre este carbono e este carbono, qual dos dois está mais próximo dessa dupla ligação? Eu consigo ver que esse carbono. Então, este vai ser o meu número 1. Mas se a dupla ligação estivesse daqui, então esse seria o meu número 1. Então, número 1 vai ser este número 2, aqui número 3, aqui número 4 e aqui número 5. Já enumeramos. O terceiro passo diz o quê? Temos que dar nome às ramificações. Vejamos, isto que não está na cadeia principal é uma ramificação. Isto também é uma ramificação. Então, temos que dar nome àquelas ramificações. A regra diz o seguinte: é preciso verificar se essas duas ramificações são iguais ou não. Se as ramificações forem iguais, nós temos que agrupar aquelas ramificações. E neste exato momento, eu consigo ver que essa ramificação e essa ramificação são iguais. O que é que dita se duas ramificações são iguais ou não? É a quantidade dos carbonos que cada ramificação tem e a quantidade de hidrogênios. Tenho um carbono aqui, 3 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui. Então, esta ramificação e esta ramificação são iguais. Então, eu devo agrupar aquelas ramificações. Como é que se faz? Eu vejo a primeira ramificação está no carbono 2. Então, vou colocar 2, vírgula. A segunda ramificação está no carbono 3. Então, vou colocar 3. Daqui, vou fazer o quê? Vou colocar o prefixo di, que faz parte das regras do agrupamento de ramificações iguais. Quando são duas ramificações iguais que você agrupou, tem que colocar di.
Quando são 3, colocamos tri. Quando são 4, colocamos tet. Como são duas ramificações, colocamos di. Depois disso, vamos olhar, cada ramificação tem quantos carbonos? Apenas um carbono. Então, o prefixo de um carbono é esse aqui, met. Vamos colocar aqui, met, assim. Tudo que é ramificação tem que ter a terminação il, assim. Então, vai ficar 2,3 dimetil. Quer dizer que já dei nome a essas duas ramificações. Vamos para o quarto e último passo, que é fazer o quê? Dar nome à cadeia principal. A cadeia principal apresenta 5 carbonos. Então, 5 carbonos, o prefixo é este aqui. Então, vou colocar aqui o prefixo pent, assim. Como se trata de um alceno, tem dupla ligação, então vou buscar a terminação dos alcenos, que é exatamente esta aqui. Vou encaixar aqui, N, assim. Então, eu tenho aqui 2,3 dimetilpenteno. Só que, quando você está a trabalhar com os alcenos, depois de dar nome, é preciso indicar a posição onde se encontra a dupla ligação. A dupla ligação não está na primeira posição, mas encontramos na segunda posição. Então, vamos dizer, é penteno 2. E aqui termina o nome daquela substância. Lembrando que existem os passos que o estudante, o aluno, deve ler para poder responder aquele tipo de questões. Muito bom. Espero que tenha sido claro isso. Vamos lá para o exercício número 5. Que diz, representa em forma de equação química acertada a hidrogenação catalítica de 3-metilbuteno-1 na presença de calor. Ok, eu vou apagar aqui, apenas aqui por enquanto, e vamos resolver o exercício número 5 ali. Ok, o exercício número 5 nos dá nome de uma substância. Qual é essa substância? É o 3-metil, depois é 3-metil, buteno 1. 3-metil, buteno 1, assim. Então, nós estamos à procura da equação acertada da hidrogenação catalítica dessa substância. Então, se você quer escrever a equação da reação entre duas substâncias, primeiro tem que saber escrever as fórmulas químicas dessas substâncias. Então, como é que nós podemos escrever a fórmula química disto aqui? Nos deram um nome, nós precisamos da própria substância. É o processo contrário daqui. Aqui tínhamos substância, queríamos escrever o nome. Agora nos deram o nome, queremos a substância. É uma coisa muito simples. A primeira coisa que você vai fazer quando tem um nome e precisa da substância é olhar para aqui, porque essa aqui nós partimos do princípio de que é a cadeia principal, essa aqui. Então, aqui temos o quê? Buteno. Quando vem but, o prefixo but, dá a entender que com o prefixo but, nós temos 4 carbonos na cadeia principal. Então, vamos colocar os 4 carbonos. Coloca 1, 2, 3, 4. Depois disso, o que nós fazemos? Se é buteno 1, é porque a dupla ligação, lembrar que buteno vem do alceno, né? É um alceno, o alceno tem dupla ligação. Então, se é buteno 1, é porque a dupla ligação está logo na primeira posição. Se fosse buteno 2, a dupla ligação estaria aqui. Agora, como é buteno 1, a dupla ligação está logo na primeira posição. Depois disso, o que nós vamos fazer? Voltamos para aqui. Foi dito que no carbono 3 tem uma ramificação chamada metil. Então, carbono número 3 está onde? Tenho aqui 1, 2, 3. Carbono 3 é esse aqui. Aqui, eu tenho que ter uma ramificação chamada metil. Se é metil, a minha ramificação é só ver o prefixo número 1. É porque essa ramificação só tem um carbono. Então, vai aparecer assim. Depois, vamos completar os hidrogênios que faltam aqui para fechar a substância toda. Se eu tenho dupla ligação aqui, é preciso lembrar que o carbono é tetravalente, sempre tem que estar ligado a 4 elementos na cadeia. Se eu tenho dupla ligação, é porque para este carbono vão faltar apenas 2 hidrogênios. Vamos lá, aqui vai aparecer uma ligação. Se eu tenho essas 2 ligações, mais estas ficam 3.
Então, para fechar 4, preciso de apenas um hidrogênio. Aqui vai ter um traço aqui. E se eu tenho 1, 2, 3 traços, para fechar 4 aqui, preciso de apenas um hidrogênio. E esse aqui, como tem um traço, vai precisar de 3 hidrogênios para poder completar a tetravalência. Agora, vejamos. O exercício diz o quê? Represente em forma de equação química acertada a hidrogenação catalítica de 3-metil-buteno 1 na presença de calor. Quando falam de hidrogenação, é para fazer o composto reagir com hidrogênio. E lembrar que o hidrogênio diatômico sempre tem que ter aquele 2 ali. Obrigado. Sempre tem que ter esse 2 aqui. Agora, vamos lá. O que é que nós fazemos aqui? Os hidrocarbonetos apresentam reações características. E nós já discutimos algumas reações. Os alcanos têm uma reação característica chamada reação de substituição. Os alcenos e alcinos têm uma reação característica chamada reação de adição. O que isso significa? Significa que, se este meu alceno aqui está a reagir com hidrogênio, este hidrogênio deve ser adicionado neste alceno. Mas a regra diz que a adição é feita nos 2 carbonos que estão envolvidos na dupla ligação. É só uma questão de olhar. Vão descobrir que aqui temos 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 carbonos que estão na dupla ligação. Então, um hidrogênio tem que vir para este carbono, o outro hidrogênio tem que vir para este carbono. E a dupla ligação deve desaparecer. Sempre que vocês encontrarem um alceno a reagir com um composto, vai acontecer a reação de adição. Significa que aquele composto que está a reagir com alceno vai ser adicionado nos 2 carbonos que estão envolvidos na dupla ligação. Daqui, teremos o quê? Teremos o quê? Se aqui eu tinha 2 hidrogênios, estou a dizer que um hidrogênio vai ser adicionado aqui, então passo a ter 3, CH3. Se tínhamos dupla ligação, dissemos que a dupla ligação vai quebrar, vou ter ligação simples. Se aqui eu tinha um hidrogênio, mas estamos a dizer que um deles será adicionado aqui, então passamos a ter 2 hidrogênios. Depois o resto da substância continua do jeito como está. Vai ser CH, depois CH3 e por fim aqui CH3. Então isso aqui foi dito na presença de calor. Você escreve calor ali em cima e já está. Vamos lá, esse era o exercício número 5. Vamos muito rapidamente tentar ver o número 6. Vamos apagar aonde? Apagar aqui em cima. Vamos apagar aqui. Já discutimos que alcenos têm ligação dupla, alcanos ligações simples e alcinos apresentam ligação tripla. O número 6 diz o seguinte: complete e acerte as equações abaixo. Número 6, a linha A. Temos o que na linha A? CH3, depois CH, CH3, depois CH, de novo CH3, depois CH3. E isto está a reagir com ácido nitroso, assim. E faz isto. Na linha B de número 6, nós temos o quê? CH3, CH2, depois CH, dupla ligação, temos C, temos aqui CH3, depois temos CH3 mais H2O, assim. Ok, muito bom. Como é que nós vamos resolver o exercício? Combinamos que, se for um hidrocarboneto, é preciso identificar o tipo de hidrocarboneto primeiro. Esse hidrocarboneto aqui só apresenta ligações simples entre os átomos de carbono, então chama-se alcano. E os alcanos têm uma reação característica chamada reação de substituição. O que isso significa? Significa que sempre que um alcano reagir com uma substância, este alcano aqui vai doar um hidrogênio, manda para essa substância, e essa substância tira uma parte dela para vir substituir aquele hidrogênio que nós tiramos. Por isso chama-se reação de substituição. E existe uma regra,
que diz que a substituição é feita no carbono menos hidrogenado. Então, é preciso reparar entre esses carbonos todos que nós temos aqui. Qual deles tem poucos hidrogênio, porque é ali onde vai se fazer a substituição. Agora, aqui, nós descobrimos que este carbono e este carbono são os carbonos menos hidrogenados, mas têm a mesma quantidade de hidrogênios. Então, o que é que vai acontecer? Nós podemos escolher qualquer um deles para fazer a substituição, porque aqui só temos um hidrogênio, aqui também temos um hidrogênio. Então, o menos hidrogenado dos dois qual é? Os dois tanto faz. Então, vamos escolher esta aqui para fazer a substituição. Lembrar que se você for fazer a substituição aqui ou aqui, estará errado, porque esses não são os menos hidrogenados. Então, se nós já sabemos que a substituição será feita aqui, o que acontece? Este hidrogênio que está nesse carbono deve sair, vir para aqui. E uma parte dessa substância deve sair para vir substituir o hidrogênio aqui. Por isso chama-se reação de substituição. Um conceito importante que vocês devem ter em mente é que quando o alcano reage com uma substância que apresenta oxigênio, muitas das vezes forma-se H2O. Vamos ter a formação da água. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos lá. Já sabemos que a substituição será feita aqui. Então, vamos colocar este CH3 do jeito como está. Tudo que nós sabemos que não vamos mexer, vamos deixar. Essa parte vamos deixar. CH3, vamos deixar. Depois, a substituição será feita aqui. Então, é aqui onde nós vamos fazer alterações. Dissemos que esse hidrogênio vai sair, vir para aqui. Então, nós ficaremos com um carbono sem hidrogênio. Mas a parte de baixo vai continuar e cá deste lado também vai continuar. Depois colocamos mais. Vejamos. Tiramos esse hidrogênio, colocamos ele aqui. Dissemos que uma vez que esse composto aqui apresenta oxigênio, é porque o produto, um dos produtos, será água, vai se formar água. A pergunta que se coloca é, para formarmos esta água, nós precisamos de quais elementos químicos? Precisamos de 2 hidrogênios e precisamos de um oxigênio. O primeiro hidrogênio que forma água é aquele que nós tiramos daqui. O segundo hidrogênio, obviamente, será tirado daqui. Depois, esse oxigênio também será tirado daqui. Então, se for a reparar, vamos descobrir que nessa substância, esse hidrogênio nós vamos tirar e aqui vamos tirar um oxigênio. Agora, aquilo que for a sobrar aqui é aquilo que volta para aqui para substituir o hidrogênio que nós tiramos. Então, se nós tiramos esse hidrogênio, tiramos um oxigênio aqui, onde ver que simplesmente fica o NO2, porque o hidrogênio foi tirado e aqui o oxigênio foi tirado. Então, ficamos com essa substância. Então, esta aqui é a reação entre aquele composto e o ácido nitroso. Ok, vamos para a linha B. Na linha B, o que é que nós temos? Temos um composto, uma substância que apresenta em algum momento ligação dupla, então passa a ser chamado de alceno. A reação característica dos alcenos, acabamos de discutir, que chama-se reação de adição. Os alcanos têm substituição, mas aqui, como você consegue ver que tem dupla ligação, é um alceno e os alcenos têm reação de adição. O que isso significa? Conforme dissemos no exercício anterior, neste exercício aqui, dissemos que o composto que está a reagir com alceno deve ser adicionado nos 2 carbonos que estão envolvidos na dupla ligação e a dupla ligação vai desaparecer. Como aqui nós temos água, sempre se aconselha a escrever água assim. Água é hidrogênio, depois grupo OH, assim. A água tem 2 hidrogênios, tem um oxigênio, então vamos colocar naquele formato. Daqui, o que é que nós vamos fazer? Quando um alceno reage com água, o produto final que sai é sempre álcool. É álcool. E eu já dei há pouco tempo a fórmula química dos álcools, ou o grupo funcional dos álcools. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar esse hidrogênio, vamos adicionar neste carbono aqui, e vamos pegar esse grupo OH, vamos adicionar neste carbono aqui, porque nós já sabemos que sempre que encontrarmos um alceno, tem que ter uma reação de adição.
a substância que está a reagir deve ser adicionada nos 2 carbonos que estão envolvidos na dupla ligação, do jeito como nós fizemos nesse exemplo aqui. E a dupla ligação vai desaparecer. Aqui já tem uma pequena particularidade, porque nós temos hidrogênio e temos grupo OH. O grupo OH deve ser adicionado naquele carbono que tiver poucos hidrogênios. Entre esses 2 carbonos, essa aqui tem um hidrogênio, essa aqui não tem nem sequer um. Então, o grupo OH vem para aqui. Daqui, o que é que nós vamos ter? Esta parte aqui continua do jeito como está, que é CH3, depois CH2, depois aqui, o que é que nós vamos ter? CH2, porque tínhamos apenas um hidrogênio, mas dissemos que um hidrogênio será adicionado aqui, então acabamos sendo 2. A dupla ligação quebra, então colocamos ligação simples. Depois, aqui tínhamos um carbono sem hidrogênio, mas dissemos que esse grupo será adicionado aqui. Então, fica C com o grupo OH aqui. Aqui embaixo continua CH3. Assim, depois CH3 aqui. E aqui termina o nosso exercício. Vamos ver que esse composto aqui é chamado de álcool. E é um álcool terciário. Mas a classificação dos álcools ainda vamos discutir. E por fim, a linha C diz qual é o conteúdo da regra aplicada ao completar a equação, seja a linha B. Aqui querem saber qual é a regra. Então, vocês sabem muito bem que a regra de adição é a regra de Markovnikov. Vamos muito rapidamente para o número 7, para terminarmos esse exame. Número 7, deixa lá. Vamos apagar o quê? Quase tudo. Número 7 diz, observe os álcools abaixo, qual dos compostos apresenta maior solubilidade em água, depois justifica a resposta anterior. Número 7 é muito simples e bem rápido. É direto. O primeiro composto que nós temos no número 7 é este. 7. O primeiro composto é CH3, CH2, CH2, depois OH. Não vamos levar muito tempo aqui. Depois, o segundo composto é CH3, CH2, 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 depois OH. A linha A, querem saber qual desses compostos apresenta maior solubilidade em água? Então, o composto que apresenta maior solubilidade em água é o composto número 1. É para responder isso na linha A. Né? A linha A é só dizer composto número 1. Depois, a linha B é para justificar por que que esse composto apresenta maior solubilidade em água. Então, os álcools vão apresentando maior solubilidade na medida que você vai diminuindo os átomos de carbono. Então, nós só precisamos comparar qual deles tem muitos carbonos. Este aqui tem muitos carbonos. Então, aquele que tem muitos carbonos é difícil de dissolver em água. E aquele que tem poucos carbonos é mais fácil. Então, essa aqui é fácil de dissolver em água quando comparamos esses dois. Porque esse aqui tem 3 carbonos, esse aqui tem 4. Se eu tivesse um álcool assim, CH3, CH2, depois OH, essa aqui seria mais solúvel na água, porque tem menor número de carbonos. Então, se você quer saber a solubilidade, é só diminuir o número de carbonos, vai aumentar a solubilidade. Isto aqui era simples demais. Vamos tirar isto aqui também. Podemos apagar. E vamos para o número 9. Não, número 8. Número 8 diz, complete e acerte as equações. E a linha A, nós temos o quê? CH3, CH2, depois CH3, depois CH3, aqui temos CH2, temos o grupo OH a reagir com um oxigênio que está dentro de parênteses, assim, na presença de blá blá blá, tem uma coisa aí em cima que não vou escrever porque é muita coisa. Simplesmente vamos terminar ali. A linha B, temos o quê? CH3,
mais CH2, depois mais, não é mais, é CH3, CH2, CH2, depois CH, o grupo OH aqui embaixo, depois CH3, mais o ácido bromídrico, assim, tá? Assim. Ok, vejamos, irmãos. Aqui se trata de um álcool e este álcool é álcool primário. Quando você encontra um álcool a reagir com um oxigênio assim, às vezes esse oxigênio você encontra aqui em cima, mas quando o oxigênio está no meio de parênteses assim, essa operação chama-se oxidação, né? Quer dizer que este álcool aqui está a sofrer uma oxidação. Agora, sempre que um álcool primário, não, nós ainda vamos discutir o que é um álcool primário, já discutimos na sala, mas vamos ainda tirar um vídeo onde explicamos o que são álcools primários, secundários e terciários. Mas é preciso saber que sempre que um álcool primário reagir ou sofrer oxidação, transforma-se numa substância que chamamos de aldeído. Em pouco tempo. Um álcool é chamado de primário quando o grupo OH está sempre aqui no fim ou exatamente aqui no início. Esse álcool é primário. Então, todo álcool primário, quando sofre oxidação, transforma-se em aldeído. E nós já dissemos que aldeído é um composto que tem radical, depois tem CH, depois tem O, assim. Isso é um aldeído. Então, se esse álcool é primário e ele está a sofrer oxidação, no final nós temos que ter isso aqui. E um dos produtos que nós vamos ter aqui é H2O. Como é que isso funciona? Para poder formar água, este oxigênio aqui entra exatamente neste carbono que tem um grupo funcional. Neste carbono aqui, vamos tirar um hidrogênio e vamos tirar esse grupo OH para formar H2O. Porque nós sabemos que a água precisa de 2 hidrogênios e um oxigênio. O primeiro hidrogênio tiramos daqui, o segundo hidrogênio está aqui e esse oxigênio para formar água. Então, o que é que nós vamos ter? Toda essa parte vamos manter. CH3, CH2, depois C, aqui CH3, depois aqui CH3, depois assim. É aqui onde vai ocorrer a transformação. Eu tinha aqui 2 hidrogênios. Vou ficar apenas com um hidrogênio, porque dissemos que um deles tem que se juntar aqui para formar água. Este oxigênio tem que entrar aqui. Então vai ficar uma coisa assim. Mais H2O. Esse H2O é desse hidrogênio daqui e esse grupo OH. Então nós conseguimos formar o nosso aldeído. Então, todos os álcools primários, quando sofrem oxidação, vão formar aldeídos. Os álcools secundários, quando sofrem oxidação, formam cetonas. E os terciários não formam ou não sofrem oxidação. Mas agora o foco era esse álcool aqui. Vamos para a linha B. Na linha B nós temos o quê? Temos um álcool secundário a reagir com ácido bromídrico. Então, quando o álcool reage com um ácido assim, não oxigenado, o que é que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, captura exatamente isto aqui, para formar o que? H2O. E este bromo aqui, sai e vem substituir exatamente aquele OH que foi tirado. Então, é só acompanhar o exercício. Essa parte continua do jeito como está. Eu vou escrever um bocado mais de cima aqui. Esta parte continua CH3. Esta parte continua CH2. Esta parte aqui continua CH. Portanto, o que é que vai acontecer? Dissemos que esse grupo OH sai e vem para aqui para formar água. E este bromo sai e vem substituir o grupo OH. Então, aqui vai ficar o nosso bromo. Depois temos aquele CH3 e vamos ter aqui H2O. E já está completada a reação. Isso sempre acontece quando os álcools reagem com ácidos não oxigenados. Temos sempre aquela troca ali. Número 9. Isso era o número 8. Vamos para o número 9 e terminarmos logo com o número 10. Ficamos com pouco tempo. Vamos apagar isto.
Ok, número 9 diz o quê? A fórmula molecular, né? Número 9, a fórmula molecular C5H10, depois O, representa um aldeído ou uma cetona. Escreve as fórmulas racionais de um aldeído e de uma cetona que correspondem à fórmula molecular em questão. Já dissemos nós, ainda nessa aula, que o aldeído tem exatamente esse grupo funcional. Também dissemos que a cetona tem exatamente este grupo funcional. Tem um radical aqui, depois CO. Enquanto que aldeído tem um radical, depois termina com CHO. Então, quando nós temos uma fórmula molecular e nos pedem para escrevermos as substâncias, a primeira coisa que você deve fazer é colocar todos os carbonos. Porque nós conseguimos ver que aqui temos 5 carbonos. Então, coloca 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Primeiro queremos escrever o quê? O aldeído. Então, se é aldeído, nós sabemos que no fim vai aparecer isto aqui, conforme diz a regra do aldeído. Depois coloca traço aqui, porque os carbonos todos devem estar ligados. E começa a preencher os hidrogênios. Este carbono, se tem um traço aqui e um traço aqui, vão lhe faltar apenas 2 hidrogênios. Esse aqui, se tem esse traço, vai lhe faltar apenas 2 hidrogênios. Aqui também temos um traço, faltam 2. E aqui só temos um traço, aqui não temos nada, faltam 3. Porque cada carbono tem que ser tetravalente, tem que estar ligado a 4 elementos, sempre. Então, vamos lá contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, conforme manda a regra. Os hidrogênios, vai dar 5 aqui, 7, 9, 10. Está aqui 10. E o oxigênio apenas 1. Então, já conseguimos formar o nosso aldeído. Agora, queremos formar o quê? Cetona, conforme manda o exercício. Como é que nós vamos formar a cetona? Primeiro, quantos carbonos? São 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para ser cetona, dissemos que um dos carbonos no meio tem que ter oxigênio, tem que ter esse grupo funcional. Então, escolhe qualquer um dos carbonos aqui, né? Porque isso não especificou. Então, você escolhe. Então, vou colocar o oxigênio aqui. Então, vou ter um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui. Vamos preencher os hidrogênios agora. Aqui temos um traço apontado para aqui, então vamos precisar de 3 hidrogênios. Este carbono, temos esse traço, vamos precisar de 2. Aqui temos este e este, vamos precisar de 2. Aqui só temos 1, então vamos precisar de 3. Então, se nós formos a contar os carbonos, vamos descobrir que são 5, conforme manda a fórmula. Os hidrogênios, temos 5 aqui, mais 5 aqui vão ser 10 e o oxigênio apenas 1. Então, isso aqui chama-se isomeria. Isomeria é a capacidade que você tem de, a partir da mesma fórmula molecular, conseguir criar 2 ou mais cadeias. Agora, esse tipo de isomeria chama-se isomeria de função. Por que função? Porque a partir desse composto conseguimos criar funções diferentes. Criamos um aldeído e criamos uma cetona. Então, este era o exercício. E vamos para o último. Número 10. Número 10 nos dão 2 compostos. Né? 2 compostos. O primeiro composto é CH3, CH2, depois COOH, assim. O segundo composto vamos colocar aqui o segundo composto, é CH3, CH2, aqui temos H3, H aqui, depois COOH, assim. A linha A diz o quê? Nomeie os compostos segundo a nomenclatura oficial. É para dar nome e o PAC a esses compostos. São ácidos carboxílicos, é só conhecer a terminação dos ácidos carboxílicos. Para dar nome a um ácido carboxílico, o nome sempre começa com a palavra ácido. Assim, sempre tem que começar com a palavra ácido. Depois de colocar ácido, contamos os carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Vamos buscar o prefixo, está aqui. Prop, quando são 3 carbonos. Então, colocamos prop. E, como se trata de ácido carboxílico, sempre tem que ter essa parte no fim.
Esta é a terminação de todos os ácidos carboxílicos, todos eles. Então, isso aqui do jeito como está é ácido propanoico, simples quanto isso. Simples quanto isso. Isso é linha A. Mas também estamos à procura do nome dessa substância, ainda na linha A. Vejamos, a regra continua sendo a mesma, só que esse composto aqui, infelizmente, apresenta uma ramificação. É preciso respeitar a nomenclatura das ramificações. Então, o que é que nós vamos fazer? Para dar nome, já dissemos que temos que começar sempre com a palavra ácido. A linha A. Esse aqui é o nome do composto 2. Esse aqui é o nome do composto 1. Então, vai ser ácido, né? Ácido. Depois da palavra ácido, o que é que nós fazemos? Temos que localizar a ramificação, onde é que se encontra. A ramificação se encontra no carbono número 2, lembrando que a contagem começa desse carbono que está junto com o grupo funcional. Então, conta 1, 2. Não pode vir contar a partir daqui. Não, sempre nos ácidos carboxílicos, a contagem começa daquele carbono que está com o grupo funcional. Então, vamos ter 1, 2, no carbono 2. Nós temos uma ramificação. Aquela ramificação só tem um carbono, então o prefixo é aquele, é met. Então vai ficar metil. Depois, na cadeia principal temos 1, 2, 3, 4 carbonos. O prefixo é este, but. Então vai ser butanoico. Terminou. É assim como se dá nome aos ácidos carboxílicos. Vamos lá, a linha B querem o nome usual, né? O nome usual do composto 1. O nome usual dos compostos dos ácidos carboxílicos não segue lá uma regra como tal. É preciso conhecê-los, principalmente os primeiros 3, que são os mais avaliados, mais perguntados. Quando você tem um ácido carboxílico que tem apenas um carbono, assim, e você quer o nome usual, isso aqui chama-se ácido fórmico. Assim. Então, guarda isso. Se tem 2 carbonos, assim, isso aqui chama-se ácido acético. Acético. E quando tem 3 carbonos, como é o caso daqui, esse aqui é o nosso ácido propiônico. Propiônico até faz sentido, né? Porque nós temos 3 carbonos, ácido propiônico. Então podíamos ainda discutir com 4, 5 por aí fora, mas vamos terminar essa apresentação.